Vamos lá, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas aqui na disciplina de Ética e Relações Interpessoais, né? E agora, a gente entra na disciplina de Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar 1, né? E o tema Empresas Familiares e suas contribuições para a economia local. Esse tema a gente iniciou ontem, tá? Com o objetivo de reconhecer as características e importância das empresas familiares na realidade local. A gente falou o que era empresa familiar, né? E sua contribuição para a economia, tá? E recapitulando para quem não esteve presente ontem, a gente vai recapitular alguns tópicos desse tema, tá? A gente viu ontem que o conceito da empresa familiar congrega 3 grandes vertentes. Congrega a vertente de propriedade, congrega a vertente de gestão e congrega a vertente de sucessão, tá? Bom, isso é a empresa familiar. Na vertente de propriedade, nós vimos que o controle da empresa encontra-se nas mãos de uma família que detém ou controla a maioria do capital. Na vertente de gestão, os lugares de topo da empresa são ocupados pelos membros da família, os membros mais velhos, certo? E sucessão, a segunda geração familiar assume os lugares deixados vagos pelos parentes e assim sucessivamente, tá? Vimos também o que é empresa familiar, né? Caroline Borges, boa tarde. Vimos também o que é empresa familiar. É o empreendimento em que os donos e funcionários do negócio fazem parte de uma mesma família, tá? Então, a família, donos, funcionários. Tá? Consequentemente, o patrimônio e a renda. Patrimônio e renda são vinculados ao estabelecimento. O patrimônio e a renda estão dentro da família, tá? Bom, vimos também os tipos de empresa para um negócio de família, né? Tipos de empresa. Nós vimos a empresa familiar tradicional, né? Que são as mais comuns. São as mais comuns, certo? Possuem capital fechado. Mais comuns, capital fechado. E o controle administrativo e financeiro é feito exclusivamente por familiares, né? Maior controle dos proprietários e consideradas de pouca transparência. Empresa de trabalho familiar. Semelhante à tradicional. Tá? O critério considera a combinação entre propriedade e gestão. Os membros da gestão da empresa são sempre da família. A gestão são os membros. De modo que os filhos ou os parentes de grau mais próximo ao do fundador são incentivados a trabalharem nela. Bom, empresa de administração familiar parecida com o tipo anterior e o tradicional. Ou seja, de trabalho familiar, tradicional
e trabalho familiar. Porém, a principal diferença é que, embora todos os membros exerçam controle sobre o negócio, aqueles que ocupam as funções da gestão são capacitados para isso. Ou seja, a gestão exige qualificação. É um membro, só que tem que ser capacitado para a gestão, para a função de gestão. Empresa familiar híbrida. Ela é aberta em relação aos tipos de empresas familiares anteriores. Tá? O capital é aberto, o capital não é fechado. Assim, o capital é aberto. Capital aberto. O controle é exercido pela família, mas existe a presença de gestores profissionais que não sejam necessariamente da família em cargos de direção. A empresa familiar híbrida aceita terceiros. Né? Exatamente por isso elas são consideradas um pouco mais transparentes e profissionais. São transparentes. Tá? Bom, empresas são os tipos, viu? Gente. Empresa de influência familiar ou de investimento. Nesse caso, a maior parte do controle das ações da empresa é atribuído a terceiros. Embora os familiares mantenham o controle estratégico da organização, isto é, pode ser que os membros da família não participem da administração da empresa, mesmo que possuam maior controle sobre ela. E esse modelo é também considerado o mais transparente e profissional. Tá? Bom, e aí a gente começa a falar, né? A gente recapitulou e hoje nós vamos começar a falar sobre os desafios e estratégias de gestão de empresas familiares. Nós temos desafios, nós temos estratégias, nós temos riscos. Afinal de contas, é a constituição de algo, é a constituição de uma organização, é a constituição de uma empresa. Independente se ela é familiar ou não, ela tem desafios, tem estratégias e tem riscos, tá? Se você pensa em passar a sua empresa adiante para um membro da família, ou já trabalha com parentes, talvez não saiba que só 12% das empresas familiares chegam à terceira geração e 1% à quinta. Vocês trabalham em empresas familiares? Eu conheço empresas familiares. Conheço pessoas que chegaram à terceira geração com mais de 12%, né? E também que nem chegaram, empresas que nem chegaram à quinta geração. Aqui é 1%, eu já vi 0%. Né? Os números alarmantes são de um estudo da PwC feito em 2014 com mais de 2.000 empresas de 42 países. Né? E se pensarmos que no Brasil mais de 90% das empresas são familiares, mais de 90% das empresas no Brasil são familiares, segundo o IBGE, então temos uma preocupação a mais. É o antigo ditado, pai rico, filho nobre e neto pobre, né? Mostrando que nunca envelhece. Tá? A gestão de empresas familiares é ainda mais delicada do que parece. Dentre os principais motivos para o fracasso do modelo familiar, Michael Evans cita um artigo para a Forbes, desde os mais genuínos conflitos de interesses entre familiares sobre o futuro da empresa até disputas, né, de parentes, às vezes imaturas, às vezes coerentes, pela herança do negócio. Gente,
Eu cresci ouvindo e vendo, né, ouvindo familiares meus comentando em mesas, em reuniões de família durante o final de semana, né, que quando o avô morre, tem a empresa familiar, né? Aí quando o pai morre, a confusão. A pessoa nem assenta direito na terra, nem esquenta a terra, gente. E a confusão tá por cima. Por conta de quê? Pela herança. Às vezes tem filho e tem neto que tá doido para que parta logo, dizer, eu quero a minha parte. Tô mentindo? Tô não. Isso acontece demais. Gente deixa de se falar, né? Tio deixa de falar com o sobrinho, irmão deixa de falar com o irmão, né? Irmão que briga até hoje pela parte que nunca foi de direito seu, né? Divisão errada, né? Irmãs que não cuidaram do pai e da mãe há muito tempo. O pai e a mãe faleceu e as irmãs cuidando ali e os outros irmãos que estão recebendo a herança e elas não. Então isso causa uma confusão muito grande. O que concluímos desse cenário, que alguns julgam, né, ser um dos mais problemáticos por envolver laços de sangue, é que sem uma gestão estratégica focada em resultados e não em privilégios, não há conversa possível. Aliás, uma comunicação e um fluxo de trabalho estruturado são igualmente cruciais para o êxito numa sucessão familiar. Pensando em todas essas questões, apresentamos a seguir um guia para a gestão de empresa familiar, de forma que cada nova geração, seu negócio não cesse de prosperar, não pare de prosperar. Tá? O que caracteriza uma empresa familiar? Para vocês, o que é que caracteriza uma empresa familiar? Patrícia Garrote, advogada especialista em direito da família e sucessões, afirma que a principal característica de uma empresa familiar é a presença de seu fundador ou fundadora. É aquela empresa que nasce e passa de geração para geração sobre o domínio de uma mesma família, podendo ser conduzida pelos membros da família com ou sem ajuda, né, de administradores profissionais. Certo? No entanto, mesmo aqueles que não participam de uma empresa dessa natureza, né, podem imaginar envolver pessoas do mesmo sangue, né, família, pode dificultar todo tipo de decisão e negociação. E acontece. Antes mesmo, surge a questão da profissionalização dos familiares, uma vez que nem todos os herdeiros e responsáveis pela empresa são capazes tecnicamente para conduzi-los. Eu conheço uma família, pessoal, que a família já é tradicional, conhecida como ter postos de gasolina. Filhos se formaram em áreas completamente diferentes, nenhum administrador, mas tomam de conta dos postos. Nenhum capacitado tecnicamente para conduzir, mas conduzem, né? E aí, o maioral da família, que era o avô, né, chegou a falecer. Foi confusão. Né? Confusão ao ponto de os postos não são mais, né, de todos. Uma família ficou com um posto, se dividiu, quis ficar com um, o outro ficou com o outro. Né? E estão quebrando no sentido de quê? Não tem clientela. Né? O local que colocaram o posto não tem muita passagem e visibilidade. Né? Então, isso tudo tem que ser pensado. Certo? Outro, a família tradicional também, nessa parte de culinária. Né? E aí faleceu. E os filhos foram e quiseram dividir
né, essa marca dele para difundir. Hoje não é mais a mesma coisa. Tá? Mudou completamente, até a qualidade do produto mudou depois disso. Né? Outra loja também que o dono, o grandão, faleceu, e quando a gente chega na loja, a qualidade se perdeu totalmente. Está na administração dos filhos. Né? Também confusão, também briga. Mas a qualidade nos produtos caíram. Né? Eu estive nesse final de semana no shopping e a minha filha, quando entrou na loja, falou: meu Deus, depois que o seu fulano se foi, partiu, a qualidade aqui baixou. Realmente baixou. Né? Bom, a sucessão é um assunto obrigatório se existe o desejo do fundador dar continuidade ao seu trabalho. Ou ainda, se a própria família reconhece que é hora de se fazer um holding para proteger o patrimônio dos seus membros e reduzir a carga tributária. Né? E os 5 desafios da gestão de empresa familiar. Né? 5 desafios da gestão. Ao nos reunirmos com os proprietários, identificamos conflitos entre gerações e dificuldades na delegação de tarefas, na preparação dos sucessores e mesmo na negociação e aprovação de processos e políticas que sejam seguidas por todos, inclusive pelos familiares. Conta Mariane Pinhão, advogada e sócia do escritório Pinhão e Confim, especializada em planejamento patrimonial e sucessório. Bom, é importante entender que as mudanças na gestão de empresa familiar é um processo e não uma ação isolada. Né? Essas mudanças, ela diz, vão desde a reorganização societária para agrupamento de núcleos familiares e negociação de acordo de sócios e acionistas, até a elaboração de protocolos de família com regras internas sobre como os familiares devem usar os recursos da empresa, as regras de contratação de familiares e os requisitos mínimos para tanto. O processo também pode envolver treinamento dos familiares por especialista, e criação de um conselho de família, fórum para discussão e decisões em relação à empresa. Bom, a gente vai falar dos 5 desafios, então a gente vai ver o primeiro desafio. O primeiro desafio é a profissionalização da família. Quando a gente fala de profissionalização, a gente lembra de quê? De qualificação, de capacitação, né? De se especializar, de saber fazer. Né? De acordo com a PwC, 41% das empresas familiares planejam passar a gestão do negócio para a próxima geração. No entanto, olhar para a família jovem e enxergá-lo de forma profissional pode ser um desafio. Assim como provar-se capaz para os pais ou tios é uma tarefa bastante desafiadora e estressante. Tá? Não é à toa, portanto, que uma das 3 prioridades da empresa familiar, afirma a companhia, é a profissionalização. Uma das 3 prioridades. Profissionalização dos membros da família, para torná-los capazes de conduzir ou gerenciar o negócio. Né? A boa notícia é que esse amadurecimento tem acontecido. 65% das empresas pesquisadas tiveram, né, um notável crescimento, graças especialmente à implantação de processos ágeis nas áreas de TI e finanças. O crescimento de uma empresa tem de ser lucrativo, né? E por isso as empresas familiares têm recorrido à tecnologia para se manter competitiva, recorre-se à tecnologia para se tornar competitiva diante de mudanças constantes e imprevisíveis no mercado,
afirma a pesquisadora britânica da PwC, Cian Stelling. Bom, quando implementada com sucesso, a gestão estratégica é recompensada com uma satisfação extrema pela família. Tem um efeito pacificador nos conflitos familiares e os fundadores respiram tranquilos ao verem que a sobrevivência da empresa está garantida e não depende mais só deles, concluiu Pinhão. Desafio 2. Atração de talentos. As pessoas que são confiáveis para os donos nem sempre têm a esperteza, necessária para conduzir a gestão de determinados processos. Nesse momento, existe uma resistência grande em fazer uma transmissão de carreira, em entender que aquela pessoa que estava ali há bastante tempo contribuiu muito, mas são necessárias novas habilidades e conhecimentos para o futuro. Roberto Vilela, consultor empresarial e sócio-diretor da Mega Empresarial, destaca que esse impacto emocional é a principal barreira na reestruturação de uma empresa familiar. Ao longo do ciclo de transformação, alguns perderão força e outros serão alavancados e elevados na hierarquia organizacional. E muitas vezes, quem subirá de nível serão profissionais externos, mas a atração de talentos não precisa ser dolorosa. Tá? Bom, e segundo Peter Batters, especialista global da PwC em sucessão familiar, ao investir, olha aí investimento, na profissionalização da equipe, você investe também na atração de talentos automaticamente. Afinal, torna os profissionais da família mais eficientes e quanto mais eficientes, mais lucrativos passa a ser o negócio. O que, por sua vez, as portas para investimentos, inclusive internos. Quando alguém da família vê que a família está trazendo, investindo em pessoas externas, ele vai se tornar mais eficiente. Ele vai procurar mais profissionalismo. Para quê? Para aquele capital não sair dali de dentro. Tá? Com mais dinheiro e eficiência aprendida, mais chances de aumentar a vantagem competitiva da empresa, que, por conta disso, começa a ser vista como prioridade para os profissionais talentosos no mercado. E assim, por fim, só resta o quê? Contratá-los. Para ser inovador, você precisa o quê? Das pessoas certas, com as habilidades certas. Para inovar, para ser inovador, primeiro você tem que ter o quê? Conhecimento. Que aqui está envolvido o quê? A profissionalização. Tá? Pessoas certas. Pessoas habilidosas. Certo? Bom. Desafio 3. Inovação. Bertels conta que o maior desafio para uma empresa familiar é inovar. Maior desafio. Acompanhar evolução, inovação, tecnologia. Tá? É o que apontam 64% das empresas estudadas. E qual seria o maior impasse à inovação? A própria gestão. Uma empresa ser familiar não quer dizer que ela precise ter uma gestão familiar. E, no entanto, é exatamente isso que se vê. Tem que ter uma gestão. Não é porque somente é da mesma família
né? Todo mundo sabe ali o que cada um sabe fazer, tem conhecimento e não bota uma gestão familiar. Tem que colocar, certo? Como afirma Rui Rocha, especialista em estratégias de negócio e também coach de líderes empresariais, olha o que é que ele afirma. Quando identificamos numa empresa que ela é gerenciada como uma família, voltada para o emocional, é quando vemos a necessidade de uma reestruturação. Muitas vezes a empresa familiar ela é muito emocional. Ela não age com a razão, ela age com a emoção. Tá? Aí tem que ser reestruturada, aí que tem que entrar a gestão, porque tem que ser mais racional. É comum encontrarmos confusão de papéis e responsabilidades, falta de clareza na atuação de cada membro, né? Um nível de cobrança por resultados muito menor, né? Falta de planejamento de curto, médio e longo prazo, né? Não assumir responsabilidades, certo? Justamente nessa confusão de papéis e responsabilidades, ocorre um erro. Aí um familiar, não, isso aí foi fulano. Eu não errei, não, foi fulano que errou. Né? Então não pode ocorrer isso, porque senão tende ao fracasso. Em suma, uma gestão familiar não tem uma visão orientada às estratégias do mercado. E isso acaba resultando em um desempenho muito aquém das empresas organizadas, profissionalizadas. Né? Isso fica mais visível em momentos de crise, como o atual, quando a queda nos resultados se mostra mais presente. Né? Bom, de acordo com o especialista, eu sempre digo que a gestão familiar é voltada para a gestão de pessoas confiáveis e não de processos confiáveis, como deveria ser um negócio. Certo? Bom, Alan Lopes, coach da SOAR, Desenvolvimento Humano, sugere alguns passos para a inovação dessa empresa familiar. Preparação e profissionalização da gestão atual para lidar com os desafios corporativos sem se deixar levar pelos interesses pessoais. Né? Adequação dos processos operacionais e comerciais, principalmente no que se refere à precificação para que os produtos e serviços possam se tornar mais competitivos no atual mercado. Criação de estruturas de captação de novos talentos com as qualificações adequadas, visto que este profissional, né, ainda tende a assumir cargos em multinacionais reconhecidas. Tá? Definição de uma estrutura de ampliação e internacionalização dos negócios, permitindo o quê? Atuação globalizada frente a outras marcas globais. Né? Investimento em novas tecnologias capazes de trazer inovação e maior produtividade aos processos existentes. Desafio 4. Adaptação à tecnologia. Olha aí. Profissionalização, capacitação, né? Tem que inovar, certo? Tem que se adaptar à tecnologia. Mais do que lidar com recursos escassos ou com as mudanças de poder do mercado, é a adaptação à tecnologia digital a maior tendência em empresas familiares. Né? Os números falam por si. 76% delas reconhecem que precisam de meios mais modernos para serem geridas com sucesso. E por geridas, entendo organizadas. Né? E no modelo familiar tradicional, aquele modelo familiar, né, que é fechado, o capital é fechado, que por falta de transparência no fluxo de trabalho, muitas vezes os gestores se envolvem em decisões pequenas e desejam participar de inúmeros processos sem necessidade. Em contrapartida, com uma ferramenta de gestão, por exemplo,
é possível acompanhar o trabalho da equipe em tempo real e se comunicar com ela facilmente e sem e-mails. Né? Bom, para vocês entenderem um pouco melhor sobre o falso benefício do e-mail para o diálogo de um time, lê-se esse artigo onde vemos, né, que indicadores de desempenho apontam ser preciso diminuir o número deles, sobretudo pelo fato de ocuparem cerca de 25% da rotina de um profissional. Ou seja, o e-mail ocupa cerca de 25% da rotina de um profissional. O e-mail, 25%. Imagina aí redes sociais. Hein, pessoal? Imagina aí o Instagram. Ocupa muito mais do que 25%. Imagina aí um Facebook, um Twitter, um Tinder. Né? Ocupa muito mais do que 25% da rotina profissional. E atrapalha. Além disso, na gestão familiar, destaca Rui Rocha, a cobrança não é estruturada e temos poucos indicadores de desempenho, o que leva ao quê? A falta de comprometimento dos profissionais. Não há incentivo porque não há noção de quanto um trabalho afeta o todo. Já numa ferramenta de gestão, dependendo do serviço adotado, há inclusive gamificação. E as pessoas têm suas realizações transformadas em conquistas como um videogame. Controle das emoções. A gente lembra de quê, gente? A gente lembra lá da aula de ética, falando de quê? De autoconhecimento e de inteligência emocional. Né? Toda empresa familiar é envolvida por paixão e geralmente cresce, né? Por meio do esforço e da visão de um membro da família que se dedicou anos, trabalhando duro, sacrificando momentos importantes de sua vida para o sucesso da empresa. Mas as coisas estão longe de ser, né, conto de fadas, certo? Pergunte a qualquer pessoa que está no negócio familiar como é trabalhar com parentes e você vai ouvir, né? Nós nos amamos muito, então é muito gostoso. Até hoje eu quase matei meu irmão. Né? Garante Gene Marx, CEO da Marx, uma empresa familiar. Tá? Bom, mesmo nas mais bem-sucedidas empresas, desentendimentos são comuns. É família, convive, mas são pessoas diferentes. Especialmente pela liberdade para discutir, que sempre é maior entre pessoas do mesmo sangue. Cíntia Morgenstern, coach pós-graduada em gestão e estratégia de pessoas, comenta: os sócios até concordarem que a empresa precisa de mudança, mas na hora de definir, né, por onde começar e quais as prioridades, discutem e pela intimidade que tem, as pessoas se abalam a ponto de romperem. De acordo com Alan Lopes, cada membro da família pode ter uma visão diferente da reestruturação. Alguns podem perceber a mudança como algo necessário, né, para uma melhoria, enquanto outros podem levar o processo como um ataque pessoal, focado em diminuir seu poder frente ao negócio. Tá? Isso acontece na maioria das vezes. Diante disso, paira a questão. Olha só. Quem vai cuidar de tudo isso quando esta geração se aposentar? Como? Se as escolhas são tão conflituosas e as pessoas não podem conversar de forma madura, como agir? É aí que entramos na questão da necessidade de definir um plano de sucessão e profissionalização da família. Certo? Bom,
E aqui estão estratégias de gestão de empresa familiar. 5. A sucessão é um processo demorado, que exige planejamento e, portanto, precisa começar o quanto antes. O processo de sucessão é a definição de quem assumirá o comando da empresa após a saída do fundador, né? É importante escolher um profissional que se identifique com a missão, que se identifique com a visão e que se identifique com valores da empresa e que deseje ocupar essa posição, sendo que essa pessoa pode ser da família ou não, explica Esmeralda Queiroz, consultora do Sebrae. Bom, no livro Empresas Centenárias, de Bernhoeft e Martinez, os autores falam, né, sobre a profissionalização desses membros e afirmam que algumas empresas familiares criaram mecanismos, olha só, preventivos como fundos de reserva, estrutura de caráter previdenciário, seguro de vida ou de saúde, tá? Programas e financiamentos para estimular novos empreendimentos entre herdeiros, né? Cursos, eventos e seminários para a educação financeira de novas gerações e Family Office, que é assessoria destinada a orientar famílias muito ricas. Bom, vemos, portanto, que é nítida o quê? A importância de um planejamento na gestão de empresa familiar, a fim de minimizar as dores envolvidas na sucessão, como a falta de capacitação. Pensando nisso, o especialista em empresas em crescimento Michael Evans indica os passos e cuidados que devem ser tomados, né, por aqueles que desejam ver a família tocando o negócio por anos a fio. Bom, primeiro, definir metas e objetivos. Dentro da definição de metas e objetivos, nós temos que revisar o plano de sucessão atual, tem que fazer a revisão, tá? E a probabilidade de alcançar os objetivos desejados. Desenvolva a visão, as metas e os objetivos para o negócio. Determine a importância do envolvimento da família na liderança da empresa, né? Mas considere a opção de trazer profissionais de fora. Identifique os objetivos de gestão na próxima geração, tá? E mantenha uma equipe de consultores profissionais. 2. Estabelecer um processo de tomada de decisão. Identifique e estabeleça processos de governança para envolver os membros da família na tomada de decisão. Estabeleça um método de resolução de litígio, se necessário. Documente o plano de sucessão por escrito e comunique o plano de sucessão para a família e stakeholders. Determinar o plano de sucessão. Identifique seus sucessores, tanto os gestores da empresa quanto os proprietários. Determine papéis ativos e inativos para todos os membros da família. Avalie o suporte adicional da família que o sucessor ou a sucessora precisará. Crie um plano de negócios dos proprietários da empresa. Como? Analisando as implicações fiscais para o proprietário ou negócio no momento da venda ou transferência de propriedade, morte ou divórcio. Examine o planejamento imobiliário proprietário para minimizar os impostos e evitar atrasos na transferência de ações, tá, aos proprietários ou cônjuge restante. Crie um contrato de compra e venda que reflita o valor do negócio e minimize impostos. E quinta estratégia de gestão, criar um plano de transição. Se o negócio deve ser comprado, considere as opções de financiamento, incluindo o financiamento por uma parte externa ou pelos proprietários em aposentadoria em uma base de pagamento direto.
Estabeleça um cronograma para a implementação do plano de sucessão. Tá? Bom, e dentro dessa questão das empresas familiares, a gente vai ver vantagens e desvantagens. São referenciadas sobre o legado da confiança entre seus membros. Essa característica pode ser entendida como uma grande vantagem, porém, na prática, nem sempre é assim. Tá? Tendo a confiança como um dos elementos típicos de empresas familiares, resolve-se apresentar um conjunto de outras vantagens e desvantagens deste modelo de negócio, ou seja, as duas faces das empresas familiares. Né? Como vantagens, as vantagens das empresas familiares são inúmeras, como visão de longo prazo, porque a pessoa vai fazer uma empresa familiar, ela já pensa a longo prazo, né? Sentimento de lealdade, comprometimento com a organização e ambiente familiar íntimo. Os fundadores, por exemplo, possuem visão de longo prazo, pois zelam, eles querem zelar pelo seu patrimônio a longo prazo e pelo tempo dedicado a ele. Por isso, é muito difícil que eles tomem decisões imediatas que possam prejudicar as suas empresas. Os membros familiares possuem comprometimento com a organização, dando o seu sangue e suor para que os negócios prosperem, e quando a empresa é considerada essencial para a família, torna-se mais fácil que ela atinja o sucesso esperado. Tá? O aspecto emocional também é vantajoso, pois a aproximação destas pessoas gera os sentimentos de confiança e de lealdade. Tá? As relações baseadas em confiança e lealdade são mais humanas, o que torna o ambiente de trabalho um local mais íntimo e saudável para os membros da família e para os colaboradores envolvidos. Tá? Bom, eu sempre falo para vocês que tudo tem um lado bom e um lado ruim, que é 50% vantagens e 50% desvantagens. Né? Aqui não poderia ser diferente. Tá? Temos vantagens, vimos as vantagens das empresas familiares e agora nós vamos ver as desvantagens. Muitas das desvantagens da empresa familiar estão relacionadas a quê? Ao aspecto emocional, tá? Devido a jogos de poder, conflitos familiares e falta de uma gestão profissionalizada. Tá? Tem que pensar com um aspecto racional. Quando a organização não possui um sistema adequado de governança, diversos problemas podem surgir entre os membros da família. Jogos de poder e briga familiar entre os fundadores e os seus herdeiros, por exemplo, podem ser prejudicados. Muitas das desvantagens das empresas familiares estão relacionadas aos aspectos emocional. Devido a jogo de poder, conflito familiar, falta de gestão profissionalizada. E quando a organização não possui um sistema adequado de governança, diversos problemas podem surgir entre os membros seus herdeiros, por exemplo, podem ser prejudicados. A falta de uma gestão dificulta a atração e retenção de talentos externos para a empresa, dificultando a inclusão no mercado de grande concorrência. Bom, outra desvantagem, nepotismo. Atitude muitas vezes encontrada nessas organizações. Muitas organizações a gente encontra o nepotismo. Por emoção ou para que haja conflitos familiares, parentes são contratados mesmo que não tenham competência, nem qualificação, nem profissionalização para assumir o cargo destinado. Tá? A emoção pode sobrepor a razão em momentos de importantes decisões, influenciando comportamentos e direcionamentos que são prejudiciais à empresa, privilegiando questões pessoais e não do negócio. Né? Por isso, é necessário que todas as empresas familiares estejam cientes das ações que devem ser executadas para que elas sejam cada vez mais competitivas no mercado. Dentre essas ações, podemos citar o quê? Planejamento, implementação do processo sucessório e de um sistema de governança. Tá? Bom, e aqui tem casos de empresas, né, que eu vou mostrar para vocês, familiares bem-sucedidas. Tá? O exemplo, Grupo Pão de Açúcar.
né? Após ver a falência de perto, quando a padaria Pão de Açúcar fechou aproximadamente 400 unidades, o empresário Abílio Diniz, durante a década de 1990, alterou completamente o negócio, vendendo imóveis, né, da empresa, encerrando as atividades de lojas não lucrativas e renegociando empréstimos. Então, o Grupo Pão de Açúcar é um exemplo de empresas familiares, tá? Em 2017, o grupo passa a ser controlado por alguém que não é membro da família, permitindo maior flexibilidade na tomada de decisão, né? A loja Imaginarium, criada por um casal na década de 90, a empresa sempre teve o foco no lançamento de produtos inovadores, né? Por volta de 2006, o proprietário e sua esposa se afastam da liderança da empresa e colocam sob o comando um gestor profissional, mantendo a ajuda das filhas nas áreas de marketing e de desenvolvimento de produtos, né? Novartis. A Novartis é a empresa que hoje é uma das maiores farmacêuticas do mundo e vale 279 bilhões de dólares. Foi criada em 1996 com a fusão entre a Sandoz, né, e a Ciba-Geigy. A Sandoz foi fundada em 1886 por Edward Sandoz, cujos descendentes possuem uma fatia significativa da Novartis. A sede da empresa é em Basileia, na Suíça. Walmart, né? A Walmart, fundada por Sam Walton em 1962 nos Estados Unidos. A rede de lojas de departamento já foi a maior multinacional do mundo e hoje vale 241 bilhões de dólares. A família Walton ainda é dona da metade da Walmart, com 3 de seus filhos e uma nora na banca dos diretores e o genro de um deles como presidente, tá? A sede da empresa é em Bentonville, no estado norte-americano de Arkansas. Facebook, olha aí. O Facebook também tem um histórico familiar, né? O pai de Mark Zuckerberg possui 2 milhões de ações da empresa como agradecimento por terem prestado dinheiro nos primeiros anos de Facebook. A empresa, sediada em Menlo Park, na Califórnia, hoje é avaliada em 225 bilhões de dólares. Volkswagen, olha aí a Volkswagen, né? Através da Porsche Automobile Holding, a maior parte da Volkswagen pertence à família Pierre Porsche, descendente do fundador da Porsche, Ferdinand Porsche. 5 membros da família estão no comando da empresa alemã avaliada em 120 bilhões de dólares e sediada na Wolfsburg. Nike, outra empresa, outro caso, né, de empresa familiar bem-sucedida. A Nike é sediada em Beaverton, no Oregon, Estados Unidos. A empresa foi fundada em 1964 por Phil Knight. Ele e seus filhos controlam a maior parte da empresa até hoje, né? Samsung, olha só, gente, quanta empresa familiar que a gente nem sabia que era empresa familiar, né? E até aqui a gente viu empresas que quebraram, depois se reestruturaram, depois abriram espaço para gestores externos, né, para assim poder melhorar. Às vezes, a empresa familiar, ela precisa colocar alguém de fora para ver melhor o negócio, né? E aí passa a melhorar a gestão, passa a melhorar o processo produtivo, tá? A Samsung, o CEO da empresa é Lee Kun-hee, que foi responsável junto com o pai por transformá-la em um grande conglomerado de tecnologia. O filho de Lee, Jae Lee, é o vice-presidente e as filhas Borjin e Seo Yoon também ocupam cargos de chefia, tá? Sediada em Seul, a empresa é avaliada em 174 bilhões de dólares. Tá? E olha o exemplo, assim como tem outras também, né? Um exemplo de empresa familiar, gente, no Piauí, aqui no nosso estado. Nós temos o Centro Musical, tá?
O Centro Musical é um exemplo de empresa familiar que deu certo, tá? Bom, a primeira loja foi fundada em 1991, no centro de Teresina. Ainda tem. No centro de Teresina nós temos ainda. Sendo sócios Agnello Prudêncio de Carvalho, que é o atual diretor proprietário, e sua esposa Socorro Carvalho, administradora financeira. Começou no centro, a primeira loja. Mas tem vários locais ainda aqui em Teresina que tem um centro musical. Por exemplo, essa imagem aqui é lá do Shopping Riverside, onde tem essa loja, tem uma filial da loja Centro Musical. Temos vários outros exemplos de empresa familiar aqui no Piauí. Temos o caso de um pai que iniciou, né, ajeitando o carro, mecânica. E agora a mecânica está conhecida porque tem os filhos, tem o pai e tem os 2 filhos tomando de conta. Tá? Tem outra empresa familiar onde as primas abriram, né, tipo consultoria, certo? É uma empresa familiar. E já tem redes sociais, né, diversos assuntos, certo? Para consultoria, para diversas áreas, né? São primas, depois as mães de cada um entraram, ou seja, então as tias, né, as irmãs e as filhas, certo? Tem vários outros casos, tem o caso também de uma empresa familiar, né, que começou, né, que foi o Grupo Guadalajara, né, Grupo Claudino. Então, estava o pai e os filhos, o pai faleceu, ficou os filhos, né? Não sei se, mas com certeza, né, deva ter, pelo porte da loja, pelo porte da empresa, pelo porte da marca, né, deve ter gestores externos, até para poder organizar toda a atividade, certo? Então, como foi visto aqui, vocês podem até ter empresas familiares, né? A partir do momento que você constitui uma empresa, que você coloca mãe, pai, sobrinho, filho trabalhando, ali se constitui uma empresa familiar. Mas detalhe, muito cuidado, como foi falado aqui na aula. Não ajam com o emocional, tá? Muitas vezes agir com o emocional nos traz desvantagens enormes na nossa empresa familiar, tá? Porque agir com o emocional, você nunca vai ser imparcial, você vai sempre ficar do lado de alguém. Ontem nós vimos que não devemos levar problema nenhum de fora, né, para dentro da empresa familiar. Eu posso estar intrigado ou deixar de falar com um primo e trabalho na mesma empresa, sento na mesma sala. É um mal-estar, né? Então, dentro da empresa, nós somos profissionais. Falando ou não, me dando bem ou não com você lá fora, na família, mas dentro é uma empresa familiar? É. Mas aqui, nós não somos simples conhecidos nem de sangue, não. Nós somos profissionais. Vamos agir como profissionais, tá? Vocês viram aqui que a maioria dos dados mostrava o quê? Que quando a empresa queria acompanhar uma evolução, queria acompanhar uma inovação, a empresa simplesmente fazia o uso de quê? Contratava pessoas externas, gestores externos. Ao mesmo tempo que ontem eu falei que é aquele ditado, né? O negócio só engorda com o olho do dono. Beleza, tá? Mas muitas vezes o problema do negócio, os donos que estão ali, a família que está ali diariamente, constantemente, diuturnamente, ela não vê o problema. Por quê? Quando você não vê um problema, é porque você está agindo de que forma? Você está agindo de forma emocional. Tá? Aí vai ao ponto de que, para melhorar a gestão, eu contrato um gestor externo. Alguém que não seja da família. Apesar de confiar na família, eu contrato um gestor externo, né? Recentemente, eu fui chamada por uma família para fazer uma consultoria, né? Já conhecia a atividade, já conhecia todo o processo produtivo, né? Fui chamada só para ver, não para fazer uma consultoria. Só para indicar o que é que poderia fazer ali. Eu já estava passando um tempo nessa propriedade, nessa família. E aí comentaram e eu falei, eu conheço um profissional que trabalha com isso, né?
A família não quis falar com esse profissional porque a família não quer colocar pessoas externas para trabalhar. Então, eles querem resolver com eles mesmos, pegando informações para ver se resolve. Né? Pode até resolver, mas se quiser algo ali com resposta pronta, com uma gestão, né, com organização, ouça um gestor, né, ouça um consultor externo. Não querendo desmerecer a profissionalização, o profissionalismo das pessoas da família, não. Né? Mas aqui na aula a gente viu isso. Né? Que é melhor você chamar um gestor externo, porque esse gestor externo, ele não vai agir com emoção, ele vai agir com a razão. Certo? Conflitos de herança sempre vão existir. Até famílias que não têm muitas posses, que têm uma micro pequena empresa, se falecer, chegar a falecer o dono, né, a briga vai ser grande. Né? Isso é da cultura, gente. É da cultura. Nós não podemos normalizar, mas isso é tão natural encontrar na nossa cultura a briga por herança. Né? Então, falou de empresa familiar, a gente já pensa nisso. Né? E outra também, tem muita gente que se sente desconfortável quando chega, ei, vamos abrir uma empresa. Tu é meu sócio. Você já fica com o pezinho aqui atrás. Né? Muitas empresas nem se constituem porque os familiares não confiam no outro, porque se conhecem. Beleza? Tá certo? Então é isso, vocês viram sobre empresas familiares. Vocês com certeza conhecem alguém que tem empresas familiares, ou então vocês devem até fazer parte de empresas familiares e pensem nessa aula. Né? Quer melhorar? Então vamos estudar, planejar aqui, botar uma estratégia de colocar alguém externo para ver se melhora. Certo? Tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima.